Inscreva-se no nosso canal, dê um like, valeu, obrigado. Olá, agora trabalharemos juros compostos. Olha, veja, eu não sou muito favorável que o aluno fique decorando fórmulas e tal, mas em se tratando de concursos e situações de macete, eu já sou favorável, até porque a memorização vem com a utilização. Se você usar bastante a fórmula, utilizar bastante, você vai lembrar. A fórmula dos juros compostos ele é a seguinte: o montante, quer dizer, aquele dinheiro que você vai receber acrescido dos juros, ele é igual ao capital multiplicado por 1 mais a taxa, que é representado por I, elevado a T, que é o tempo. Exercício 1. Um capital foi aplicado por um período de 3 anos, com taxas de juros compostos de 10% ao ano. É correto afirmar que essa aplicação rendeu juros que corresponderam a exatamente... Problema número 1. Primeiro passo é você organizar as informações do problema. O percentual é de 10%. E 10% é o mesmo que 0,1, tá? 10 sobre 100, 0,1. Então, a fórmula dos juros compostos, para você calcular o montante, é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo. Essa formulazinha você tem que ter sempre na cabeça. Lembre-se que ele está buscando juros, mas não tem problema. Vamos partir da fórmula, sempre. O montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais 0,1, que é a taxa percentual, elevado a 3, porque o 3 é o tempo, são 3 meses. Ok? Perdão, 3 anos. Vamos calcular. Então, o montante é igual a C vezes 1,1 elevado a 3. Muito bem. Conclusão. O montante é igual a 1,331 vezes C. Então, existe um número que você multiplica o capital e te dá o montante. Lembra que com porcentagens, você transforma a porcentagem em número decimal, sempre com a unidade na frente, e você vai obter o valor que você procura? Mas vamos continuar. Como o montante é igual ao capital mais os juros, ou seja, os juros é igual ao montante menos capital. Lógico, né? O montante é tudo que você ganha. Aí você tinha um capital inicial. O que você pagou a mais foi os juros, então é o montante menos o capital. Então teremos que os juros, que é o que ele procura, é igual a 1,331 vezes C. Olha aí, esse 1,331, gente, é o percentual sobre o capital que vai gerar o tal dos juros, ok? Então, conclusão, tá lá, juros é igual a 0,331 vezes o capital. Transformando isto em denominador 100, você volta a 2 casas, 33,10 sobre 100, 33,10%, letra D. José Luiz aplicou R$60 mil num fundo de investimento em regime de juros compostos, com taxa de 2% ao mês. Após 3 meses, o montante, quer dizer, o montante é o capital mais os juros, que José Luiz poderá sacar é... Correção do número 2... Dados do problema: capital 60 mil, taxa 2% ao mês, que é igual a 0,02, né? 2 dividido por 100. E o tempo 3 meses. A tal da fórmula que o montante é igual ao capital, multiplicado por 1 mais I, que é 1 mais a taxa, elevado ao tempo. Então, você tem todas as informações, ele substituiu na fórmula, e chegou à conclusão que o montante é igual a 63.672,48. Então, o montante a ser sacado será esse valor total aí acrescido de juros compostos. Resposta, letra B. Pretendendo aplicar em um fundo que rende juros compostos, um investidor fez uma simulação. Na simulação feita, se ele aplicar hoje R$10 mil
e 20 mil reais daqui a um ano, presta atenção, ele vai aplicar 10 mil agora, depois daqui a um ano ele vai aplicar 20 mil reais, e não fizer nenhuma retirada, não vai mexer no dinheiro nesse período, o saldo daqui a 2 anos será de R$ 38.400. Desse modo, é correto afirmar que a taxa anual de juros considerada nessa simulação foi de... Alunos, você tem duas situações para calcular, concorda? Os 10 mil inicialmente e os 20 mil posteriormente, porque foi que ele colocou depois. Então, vamos chamar de M1 a primeira aplicação, ok? A primeira aplicação foi de 10 mil, a mesma fórmula, o montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, 10 mil vezes 1 mais I ao quadrado. E já o M2, repara que o primeiro vai ficar 2 meses, e o primeiro 1 mês, porque ele botou 20 mil, né, para um ano, perdão. Então, dá 20 mil vezes 1 mais taxa elevada a 1. Recapitulando, ele aplicou primeiramente 10 mil reais, tá? Ele vai aplicar por um período de 2 anos. Um ano depois, ele aplicou 20 mil reais. E está aqui, no caso T, o tempo é 1. Se eu somar, segundo ele disse, ele ganhou um total 38.400. Se eu somar M1 com M2, dá esse total que ele informou, certo? Então, continuando, ó, a soma que ele informa é igual a isso aqui, ó. Fazendo esses cálculos aqui enormes, tá? Você vai chegar ao quê, ó? Numa equação do segundo grau. Tem-se uma equação do segundo grau, usa-se então a fórmula de Bhaskara. Aí você pega uma aula minha sobre equações de segundo grau, se você não estiver lembrando, mas a fórmula é menos B, mais ou menos a raiz quadrada de B2, menos 4AC, sobre 2A, tá? Então, muito bem, o que ele achou? 0,2 e menos 4,4. E geralmente, em parte financeira, não se adota muito o número negativo, tá, para esses cálculos. Então, é 0,2. É correto afirmar que a taxa é de 20%, tá? Porque 0,2, se você botar um zerinho aqui, tá? 20%. Resposta, letra D. Vamos estudar regra de 3 e também a relação entre grandezas. Observe essa tabela. A velocidade em quilômetros por hora, né? O tempo que ele gasta. Quando ele vai a 40 km por hora, ele leva 6 horas. Quando ele vai a 80 km por hora, ele faz o percurso em 3 horas. Quando ele vai a 120 km por hora, ele faz em 2 horas. O que está acontecendo? Se eu aumentar a velocidade do carro, diminui o tempo para você chegar, não é isso? Você concorda comigo? Então, esse tipo de situação é chamada de relação inversa. Ela cresce de um lado, diminui do outro. Se sua velocidade aumentar para 240 km por hora, em quantas horas ele fará o percurso? Podemos pegar qualquer velocidade para acharmos o novo tempo. Ó, se 40 horas ele faz em 6 horas, você pode pegar qualquer valor da tabela. Se em 40 km, ele faz 40 km em 6 horas, 240 km ele vai fazer em quantas horas? A regra de 3, ela vira uma proporção que a gente trabalhou na aula passada, lembra? E aqui é o X, né? As horas que ele está procurando. Muito bem, multiplica cruzado, lembra? C vezes 40 e o 240 vezes X. Isolando X, fica 240X, é igual a 40 vezes 6, X é igual a 1. Aliás, lembra do macete que eu dei? Pega o X e isola, de cara. O 240 não está multiplicando ele, então ele vai já para o outro lado dividindo. E os outros dois se multiplicam. E a relação, a grandeza diretamente proporcional, você pega a razão e você monta uma proporção. E aí, tranquilo, tá?
Vamos trabalhar este exemplo porque é uma questão também que cai muito em concursos, principalmente no Enem, tá? Ela tem cara de difícil, mas ela não é difícil para quem presta atenção. Um mosaico foi construído com triângulos, quadrados e hexágonos. A quantidade de polígonos de cada tipo é proporcional ao número de lados do próprio polígono. Sabe-se que a quantidade total de polígonos do mosaico é 351. A quantidade de triângulos e quadrados somada supera a quantidade de hexágonos em... Primeiramente, ele está fazendo uma relação entre a quantidade de lados do polígono com uma forma proporcional, com uma proporcionalidade, tá? Então, triângulos é proporcional a 3, o quadrado a 4, que é o número de lados, e o hexágono a 6. Gente, toda vez que falar em proporcionalidade é proporcional a, é porque existe um valor K, existe um valor X, que multiplicado a cada quantidade de lados vai achar o valor total. No caso 351. Olha, sabe-se que a quantidade total de polígonos do mosaico é 351. Então, sempre você pegar a proporcionalidade, vai haver um valor K, um fator de proporcionalidade, que vai chegar a este resultado final, desta fórmula. 3x mais 4x mais 6x igual a 351. Tá? 13x igual a 351, logo x é 27. Então, você já sabe qual é o valor de proporcionalidade. Daí, você consegue calcular a quantidade de cada polígono. Por exemplo, já que é... Peraí, deixa eu ajeitar aqui que embolou o meio de campo aqui. Ali, ó, tá ali, ó. Observa bem. Perdão, deixa eu... Observa bem. Olha, 3x mais 4x, ele vai somar o triângulo com o quadrado, que ele quer justamente saber a diferença entre quadrados e hexágonos, da quantidade de polígonos. 3x mais 4x, 3 vezes 27, mais 4 vezes 27, dá igual a 189. E o número de hexágonos é só multiplicar 27 vezes 6, que é o tal fator de proporcionalidade, que dá o total, fazendo a diferença, 27, resposta letra B. Observe esse problema, é um exemplo que ele está dando. Carlos dividirá R$ 8.400 de forma inversamente proporcional à idade de seus dois filhos, Marcos, de 12 anos, e Fábio, de 9 anos. O valor que caberá a Fábio será de, vamos lá, Marcos A, e vamos chamar o Fábio de B. O A mais B, a soma total do dinheiro, é igual a R$ 8.400, não é isso que ele vai distribuir? No entanto, quando ele vai distribuir de forma inversamente proporcional às idades, a representação se faz da seguinte maneira. Olha aqui, ó. O A vai estar sobre o inverso da idade dele, sobre 1 sobre 12. Se fosse diretamente proporcional, como anterior, seria A sobre 12. Mas ele é A sobre o inverso, mais B sobre o inverso da idade dele. Ok? Somadas essas frações aqui, então, B, ele quer o do Fábio, né? Está sobre 1/9, assim como somadas essas frações, 8.400, eu vou acompanhando de uma forma mais rápida, tá? Eu estou considerando que vocês já saibam fazer esse tipo de cálculo, ok? Somou a fração e tal, o B continua aqui multiplicado por esse valor aqui que deu 9, a soma dessas frações deu 9, ok? O 36 vai para lá, enfim. O B é igual a 8.400 dividido por 9 sobre 7 sobre 36. Olha, tem maneira mais simples para organizar essas continhas, tá? Ele organizou desta maneira. Em suma, o B é igual a R$ 4.800. Eu vou repetir. Essa armação
das frações, da soma de frações, como você vai multiplicar. O ideal é você somar aqui, ok? Você pode, por exemplo, dividir esse aqui por 8.400, enfim. O importante é você saber que é propriedade fundamental. Aqui deu 9, aqui deu 9. Então, o 36 não vai subir, não vai multiplicar. Olha como eu faria. Já que o 36 vai subir, eu dividiria o 36 por 9, dá 4. Tá? Daria 4. E já seria menos contas. Vamos resolver algumas questões. Na tabela abaixo, a sequência de números da coluna A é inversamente proporcional à sequência de números da coluna B. Vamos então ver essas colunas. É só o tempinho de organizar aqui, tá? Tá aqui, ó. 16 para 60, 12 para x, 8 para 120, 4 para 240. A letra X representa um número. Que número estaria aqui, nesse lugar? Bem, ele escolheu o 16, que está para 60. Está na tabelinha. Já vimos uma situação parecida que você pode escolher qualquer um, já que é uma proporcionalidade na tabela. 16 sobre 1 sobre 60, que é o inverso do outro. Nós temos uma proporção inversa. Assim como 12 está para 1 para x, porque ele fornece o valor de 12. Muito bem, este vai multiplicar para lá, tá? E este vai multiplicar para lá. X igual a 80. Eu vou fazer este cálculo aqui para a gente ficar mais seguro, tá? Sobre 12 está para 1 sobre x, ok? Eles não estão se multiplicando em x pela propriedade fundamental, esse vezes esse, este vezes esse, eu bato a mesma tecla o tempo todo. Ó, então, multiplicação é igual a 12 que multiplica 1/60. E aí o que a gente já vai vendo de cara? Que 12 simplifica com 60. 12 dividido por 12 dá 1, 60 dividido por 12 dá 5. Olha como facilita a simplificação. O que vai acontecer com x? O x vai multiplicar por 1. E o 5 vai multiplicar por 16, porque eles estão sempre multiplicando cruzado. X igual a 80. Eu acho que essa maneira é uma maneira mais rápida para resolver esse problema. Número 2. Um pintor gastou 2 horas para pintar um quadrado de 1,5 metros de lado. Quanto tempo ele gastaria se o mesmo quadrado tivesse 3 metros de lado? Ele deu uma solução. Como a medida do lado dobrou 1,5 vezes 2 dá 3. O tempo também vai dobrar, 4. Mas como se trata de área, o valor vai dobrar de novo. 2 vezes 4, 8. Eu achei muito superficial. Eu acho melhor você montar a proporção. Veja bem, em 2 horas, ele pintou 1,5 de lado do quadrado. Mas esse lado, como é lado do quadrado, a área dele que ele vai pintar é 1,5 elevado ao quadrado, que vai dar igual a 2,25. Muito bem. Então, ele quer saber o valor de x. Se ele vai pintar 3 horas. Sendo que 3 horas, essa área também vai ser 9. Então, nós vamos ter 2 está para x, assim como 2,25 está para 9. Ok? Então, nós vamos ter x igual, sempre cruzado. Eu vou mostrar o meu raciocínio. Eles se multiplicam em x. Então, o x vai ficar sozinho aqui e o 2,25 vai descer. O 2,25 vai descer. E o 2 vai multiplicar 9, que dá 18.
18 dividido por 2,25, já fiz a conta, dá 8. Tá, muito bem. Eu explico para meus alunos assim, quando eu tenho uma proporção e está num lado assim não favorável, ó, eu boto o x sozinho, porque é o objetivo. Aí eu vou no valor que está multiplicando x. Quem estiver multiplicando x, o valor que estiver multiplicando x, vem para baixo, 2,25. E o outro, 2 vezes 9. E aí você cairia em 18 sobre 2,25. Ok? Pode usar esse macetezinho que ajuda bastante. A tabela com dados relativos à cidade de São Paulo compara o número de veículos da frota, o número de radares e o valor total em reais arrecadado com multas de trânsito relativo aos anos de 2004 e 2013. Ano 2004, frota 5,8 milhões, radares 260, esta foi a arrecadação. 2013, frota 7,5 milhões, radares 201 e arrecadação de 850 milhões. Se o número de radares e o valor da arrecadação tivessem crescido de forma diretamente proporcional ao crescimento frota de veículos no período considerado, então, em 2013, a quantidade de radares e o valor aproximado da arrecadação em milhões de reais, desconsiderando-se correções monetárias, seriam, respectivamente, chamando os radares de 2013 de X, temos que 5,8 está para 7,5, assim como 260 está para X. Aplicando a propriedade fundamental, X dá 336,2 aproximado. Por fim, vamos calcular a arrecadação em 2013. 5,8 está para 7,5, mantém esta razão, né? Agora com 328 para X. Isso vai nos dar o total de 424,1 aproximado. Então, a resposta vai ser a letra A, 336 e 424, que seriam os valores respectivos.